CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político aqui com a gente. Bom dia para você, Bruno. Sem Olá, áudio. muito bom dia, Agora Sandra. sim. Muito bom dia também ao Felipe Pereira. Tá ouvindo bem agora? Agora sim. Bruno Então, muito bom dia a Silva todos. está ali concentrado e analisando alguns dados até em relação a períodos eleitorais anteriores a esse, em relação aos eleitores que não compareceram ou aqueles que compareceram, mas anularam o voto. O que você descobriu aí no seu levantamento, Bruno? Pois é, Sandra, você sabe que eu tenho me dedicado, né, agora nessa última semana, a reta final, né, não só os jornalistas, cientistas políticos, né, mas todo mundo aí fica curioso para entender qual é a tendência, o que vai acabar acontecendo nas eleições, né. E me chamou bastante a atenção os dados principalmente relacionados a duas questões importantes, né. Primeiro, o dos votos válidos no que diz respeito às eleições para prefeito, viu, Sandra? O excesso, se a gente pegar ao longo do tempo, a gente estava ali na casa dos 90%, 91% entre o ciclo eleitoral que vai de 2000 até 2008, por exemplo, né? Considerando aí os últimos 20 anos de competição. Mas principalmente a partir das eleições, quando a gente compara, né, de 2008 em diante, 2012, 2016, 2020, a gente vem experimentando uma diminuição sistemática na quantidade de pessoas que efetivamente escolhem, vamos dizer assim, os seus representantes políticos. Ou seja, né, a quantidade de votos válidos, aqueles que vão lá e escolhem o candidato, diminui e, consequentemente, o que aumenta do outro lado? A quantidade de votos inválidos, né? Ou seja, aqueles que, de alguma forma, escolheram não escolher ninguém, né? Cada um, obviamente, tem o seu direito dentro da democracia, mas foram aqueles que votaram basicamente brancos e nulos, né? Então, isso chegou aí, por exemplo, nas últimas eleições de 2020 em 19,2% daqueles que foram até as urnas votar. E quando a gente olha por outro lado, né, considerando também questões como, por exemplo, as taxas de abstenções eleitorais, Sandra, que são aqueles que, por alguma razão, por algum motivo, não foram votar, a gente diminui, obviamente, aqueles que são os eleitores que realmente decidem a competição. E isso também vem caindo ano a ano de eleições em Campinas, como efeito contrário disso tudo que eu estou mostrando, né? Então, para se ter uma ideia, por exemplo, do percentual total de eleitores, né, que realmente escolheram os candidatos, que influenciaram diretamente a escolha do voto, em 2020 nós chegamos a apenas 55,6% do eleitorado campineiro. Ou seja, pouco mais da metade dos eleitores são aqueles que decidem a corrida eleitoral no município. E é importante analisar esses dados para a gente entender o comportamento do eleitorado, ao passo que também os candidatos, né, aqueles que buscam aí um cargo eletivo, possam trazer alguma esperança para esses eleitores, né? Ou confiança, talvez seja Perfeito. a palavra mais adequada. Perfeito, tem que engajar, né? Eu acho que o maior desafio, o que esses dados no limite revelam para nós, né? De alguma forma aqui que eu estou levantando. Eles revelam que os candidatos em si têm um desafio grande, que é primeiro de mobilizar as pessoas para votar. E contraria o senso comum, que é aquela ideia de que o voto é obrigatório. Depende. No Brasil você tem um exercício obrigatório do voto, mas isso não quer dizer que necessariamente, primeiro, as pessoas vão votar. Se a gente observa novamente, as taxas de abstenções são altas, né? Elas continuam a crescer. Para se ter uma ideia, por exemplo, né? Vou pegar só as últimas 3 eleições. Foi 19,5 em 2012, no primeiro turno para prefeito. 22,6 em 2016 e 31,2 em 2020. É claro que alguns podem olhar e dizer, poxa, mas espera aí, 2020 teve pandemia, uma série de fatores ali que prejudicou a ida das pessoas, mas perceba que ao longo do tempo ela vem crescendo de modo sistemático. Então acho que primeiro os políticos têm que convencer as pessoas que vale a pena elas saírem da casa delas para irem votar, né? A maior parte está engajada, mas tem um percentual aí significativo que pode mudar o rumo da eleição. E segundo, eles precisam convencer de que eles são a melhor opção, viu, Sandra? Então fazer não só que as pessoas vão votar, mas que aqueles que forem escolham efetivamente entre eles, né? Porque senão a gente fica com essa sensação que é aquela mais ou menos assim, sabe? Muitas das pessoas criticam, muitas das pessoas reclamam depois no dia a dia do que funciona, do que não funciona, a política que deu certo, aquilo que não está tão bacana, o comportamento do legislativo, mas na hora do voto, quem está escolhendo, né? Então aí é importante a gente entender e ter consciência sobre isso tudo também. Bruno Silva, obrigada pela análise de hoje e amanhã de volta aqui no mesmo horário. Combinadíssimo, então, viu? Um grande abraço, Sandra, Felipe Pereira, os nossos queridos ouvintes e até mais.
Ainda trazendo orientações a respeito aí do calendário eleitoral, começa hoje o prazo desse calendário